pelo que contam as outras pessoas. Sabe que a casa é a casa da Joaninha, já ouviu falar dessa história, não? Já ouvi falar da Joaninha, mas já li o livro da Almeida Garrett, não tem nada, o que o livro diz não tem nada a ver com isto. Não? Nada. Então? Porque o Almeida Garrett diz que veio do Cartaz, meteu para aquela estrada, da antiga Estrada Real, foi à Ponta Seca e seguiu pela direita por uma rua, uma estrada que está entre a linha e os montes, quer dizer, eu conheço isso tudo quanto. O livro diz não tem nada a ver com isto. As dúvidas persistem, mas é certo que para muitas gerações esta tem sido a casa da Joaninha. Uma antiga quinta, hoje uma ruína. Primeiro o abandono, depois o incêndio e foi o fim das romarias que muitos faziam até aqui em busca da personagem literária de Garrett. Maria de Lourdes era neta dos caseiros da Quinta das Rebelas. Por aqui viveu parte da sua infância. Recorda-se muito bem da beleza do sítio. Aqui era o jardim, o que se considerava um dos jardins maravilhosos. As proprietárias eram as senhoras, chamavam-lhe as senhoras Rebelas, mas era aqui que as senhoras, as duas, se juntavam com as amigas íntimas e com as senhoras do antigamente, as senhoras de alta linhagem, em que se passava aqui naquela mesa de pedra. Nesta mesa de pedra era servido às 5 da tarde o chá. No Vale de Santarém, evoca-se numa fonte aquela Joaninha dos olhos verdes que os romeiros de agora viram ressurgir na própria janela onde Garrett a viu ou a imaginou. A quinta onde fica pertence ao engenheiro agrónomo Rebelo da Silva, cuja filha encarnou a delicada personagem. O secretário nacional da Informação, Dr. José Manuel da Costa, louvou a felicidade da ideia e agradeceu aos amigos de Lisboa, em nome da Comissão Nacional, a iniciativa da romagem. Nas várias épocas, o nascimento e a morte de Garrett são datas que foram sempre assinaladas. À esquerda ou à direita políticas, Garrett tem sido bem quisto, num caso porque foi um lutador liberal, no outro por ter sido nacionalista e o criador da romântica Joaninha. Os olhos de Joaninha eram verdes. Não daquele verde descorado e traidor da raça felina, não daquele verde mau e distinguido que não é senão azul imperfeito, não. Eram verdes verdes, puros e brilhantes como esmeraldas do mais subido quilate. A história de Joaninha é uma novela que Garrett inclui na narrativa das Viagens na Minha Terra. A menina é órfã, vive com a avó num lar modesto e muito pacato. A única visita da casa é Frei Diniz, um franciscano austero e atormentado. As guerras liberais trazem à cena Carlos, o primo por quem Joaninha se apaixona. Mas Carlos, tal como Garrett, é o amoroso inconstante, ama duas mulheres ao mesmo tempo. Ao ser ferido em combate, aproxima-se o desenlace trágico da história. Uma das cenas finais da novela desenrola-se no convento de São Francisco, em Santarém. De instituição religiosa, foi convertido em hospital. Depois, em quartel. E hoje está assim, à espera que prossigam as obras de recuperação. Garrett visitou o local e protesta pelo estado em que se encontra o convento em 1843. É um lugar de visita, é um lugar de observação do que está a acontecer em Portugal e nomeadamente em Santarém, no âmbito da demolição e destruição dos belos edifícios góticos, que este, de facto, era esplendoroso. Recorde-se que, em 1843, já Garrett assistia a um autêntico vandalismo nas campas das famílias nobres que estavam aqui sepultadas, ao ponto de que quase todas elas vieram a desaparecer, utilizadas para vários fins, inclusive para bebedouros de cavalos.
Um belo monumento gótico à espera de melhores dias. São Francisco é uma bela ruína, já comentava Garrett nas Viagens na Minha Terra. Voltemos então à viagem. De Lisboa a Santarém, o escritor levou um dia de caminho. Ao fim da tarde, entra naquela que dizia ser a mais nobre das vilas portuguesas, mas fica desolado. As ruas estão vazias, tudo deserto, mudo, morto. Encaminha-se para o alto da Alcáçova, o destino final da sua peregrinação. Procura a casa de Passos Manuel, amigo e destacada figura política do liberalismo. Depois de uma árdua viagem em que andou de vapor, de carroça e de mula, Garrett descobre o paraíso na terra. O escritor fala numa pequena horta em forma de claustro, onde foi generosamente recebido por Passos Manuel, pela mulher e pelos filhos pequenos do casal. O Garrett gostou da casa? Gostou penso sobretudo, talvez do aconchego que a casa lhe trouxe após a descrição que ele faz de uma Santarém arruinada. Embora louvando Santarém pelo livro de pedra que é, como história, monumental, mas por outro lado o ar desprezado, de abandono e de ruína em que esses mesmos monumentos que ele por um lado glorificava, por outro lado tinha que lamentar o estado de destruição em que os encontrava. É um certo intimismo onde a pessoa se encontra consigo própria e bem, e logo, como contrapartida, se lhe propõe uma grande panorâmica sobre o Rio Tejo, em que o próprio rio avança sobre a casa. O quarto onde Garrett pernoitou mantém-se quase idêntico ao que o escritor conheceu naquele mês de julho de 1843. A visita até Santarém foi apenas um pretexto para realizar uma viagem pelo interior do país. As impressões recolhidas foram primeiro publicadas em folhetim, numa revista da época. Só mais tarde surgiria o livro. À época, Garrett e Passos Manuel são ambos liberais, prestigiados, mas apesar de tudo de têmpera muito diferente. Um dos mentores da Revolução de Setembro fora precisamente Passos Manuel. Ele era ele tinha mais sensibilidade democrática do que o Garrett, sem dúvida. O Garrett divorciou-se completamente do setembrismo a partir de 38, e então 39, 40, ele classificou o Garrett em 1840, classificou por escrito a Revolução de Setembro de absurdo e disse a filha unicamente da corrupção de quase todos. Portanto, 4 anos depois, 3 anos e meio depois, ele estava completamente vacinado contra as revoluções. A têmpera do Garrett era uma têmpera essencialmente conservadora, eu acho, mas era a verdadeira natureza dele. Não era a verdadeira natureza dele, não era aquilo que revelou em 1820. Há uma incoerência, então? Não há uma incoerência, há uma evolução. Em Lisboa, grande parte da atividade política de Garrett era passada em São Bento, nas Cortes. Nos últimos 20 anos da sua vida, foi por várias vezes eleito deputado. Garrett gostava da cena política, de intervir nos jornais ou na sala de deputados. No Parlamento apresentou e defendeu a primeira lei da propriedade literária. Ao lado de Passos Manuel, defendeu a criação de um conservatório e de um teatro nacional. Mas o que o destacou entre os seus pares foram os dotes de orador. Era um homem elegante, que falava com um recorte literário e tinha gestos muito estudados. Ele estudava as coisas de tal maneira, porque parece que quando esteve em Inglaterra ele frequentou muito a Câmara dos Comuns e aprendeu os truques da oratória britânica que ele usava, como aquela história famosa da caixa de rapé, não é? Porque de vez em quando, num discurso, ele tinha que fazer uma pausa retórica. E então tirava a famosa caixa de rapé, e depois tirava um pouco de rapé e fazia ali uma pausa. E toda a gente aguardava o que vinha a seguir. E então tinha uma coisa já estudada para... Era teatral. Era teatral. Ele era teatral.
como nos tempos de glória da velha Rua dos Condes e do Salitre, quando o rei encoberto desabotoava o casacão e, proferindo a solene palavra "Reconheces-me?", caía tudo aos pés do rei de teatro e o teatro com palmas e bravos, assim sucederá a estes, quando o povo, em mais vasta plateia, abrindo-lhes a sotana de tribunos, vir por baixo as fardas bordadas em todas as costuras,